Bem, gente, esse vídeo é para mostrar uma passagem na Bíblia, na verdade, para destacar um ensino que a grande massa das pessoas, inclusive muitos dos que são crentes já por décadas, eles, quando mencionado, eles dizem assim, mas eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca li isso na Bíblia. Repetidas vezes eu já ouvi isso, né? Com um trabalho de ministério de campo, por exemplo, né? Sou testemunha de Jeová. Então, uma das funções principais das testemunhas de Jeová é pregar de casa em casa, seguindo o modelo de Jesus. Jesus pregava de casa em casa. Por que Jesus pregava? Tinha uma mensagem central. A mensagem central é de que o reino de Deus vai assumir o controle dos assuntos. A mensagem é que Deus ele vai retomar de novo o cetro por governar a terra, porque o que ele fez foi deixar por algum tempo o governo na mão de outros por causa da rebelião lá no Éden. Então, essa é a mensagem do reino. O reino de Deus é um governo celestial que a humanidade ora por ele, né? Muitas vezes sem saber exatamente do que se trata. No caso, a maioria das vezes, né? Então, nós pedimos, né? Venha o seu reino, realize a tua vontade, como no céu, também na terra. Quando alguém usa essas palavras, é como se dissesse assim, bom, nós já reconhecemos agora que a gente não foi feito para governar, e o que o governo na mão do homem é problemático, sempre vai ser, sempre vai ter o problema que tem, e não é nenhuma ciência, não é nenhuma tecnologia atual que vai melhorar isso. Não, não vai. O ser humano governando é um desastre, sempre vai ser um desastre, não adianta, não tem coisa que possa melhorar isso, é irremediável. Mas, enfim, eu vou mostrar diretamente na Bíblia o texto que boa parte das pessoas diz que nunca viu, e que também é um texto que faz com que se gere uma certa confusão, né, do que a Bíblia realmente ensina. Vou mudar aqui um pouquinho a posição. Vou tentar aqui com o celular. No livro de Revelação, o Apocalipse, capítulo 1, então todo mundo sabe que o Apocalipse, o apóstolo João escreveu e é o livro dos sinais, né? É um livro de visões e um livro de sinais. E é um dos livros mais significativos, se bem que toda a Bíblia é significativa, né? Mas se a gente quer saber do começo, a gente vai no Gênesis, se a gente quer saber do final, nós vamos no Apocalipse. Então, eu vou focalizar aqui, olha, Revelação 14, o versículo 1. Então, o texto diz assim, olha, eu vi, o apóstolo João teve visões, né? No Revelação inteiro, né? Eu vi, e eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito nas suas testas. Então, o Cordeiro, obviamente que é Jesus, ninguém contestaria isso, né? Jesus está em pé no Monte Sião e com ele 144 mil que tem o nome na testa. Toda vez que tem essa menção de testa ou na mão, significa pertencente, né? Pertence a Deus, ao Cordeiro, Jesus Cristo, né? E ao Pai. Lembra que Jesus, por ocasião da celebração, das últimas celebrações que ele fez, ele falou assim, olha, faço convosco um pacto, assim como meu pai fez comigo. Então, Jeová pactuou com Jesus mesmo, né? E Jesus pactuou com aqueles que foram os primícias dos 144 mil, que foram os apóstolos. Então, Jesus sentado na mesa, ele disse assim, eu faço convosco um pacto para um reino, a fim de que vocês sentem tronos para governar. Daí Jesus usou a expressão sobre as tribos de Israel, porque na verdade é isso mesmo, né? Toda a raça humana, de alguma forma ou de outra, somos descendentes do que veio lá do começo. Né? E em especial quando se fala do povo apartado de Deus. Daí, especialmente, pode-se dizer que somos descendentes das tribos de Israel, embora isso não necessariamente seja devido à região geográfica em que nós nascemos. Mas, enfim, Jesus sentado no Monte Sião, Jerusalém era a capital da adoração por muitos séculos, né? E Jerusalém ela situava sobre um monte. E dentro de Jerusalém tinha um outro monte onde tinha o templo celestial. Então essa linguagem figurativa ela é sempre usada na Bíblia para mostrar o lugar assim mais reservado, o mais santo, da onde procede o ápice da adoração ao Criador.
Então tem uma Jerusalém, teve uma Jerusalém na terra, tem uma Jerusalém celestial. Teve um Monte Sião na terra, tem um Monte Sião. Obviamente que Jesus está falando aqui, se fazendo referência, o apóstolo João, ao Monte Sião celestial, né? E não o lá de Jerusalém. Mas daí segue, né? A passagem, e eu vou ler mais um trechinho aqui, para acentuar outros detalhes. Vamos ver se eu consigo bater aqui a câmera no lugar certo. No versículo 3 agora, o 3, perceba o 3. E estão cantando como que um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. E note, e ninguém podia aprender este cântico, exceto os 144 mil que foram comprados da terra. Ou seja, não inclui, não existe 144 mil e um, porque esse um é Jesus, o governante central, a peça principal nessa administração celestial que nós oramos por ela, né? Venha o seu reino, realize a tua vontade, como no céu, porque Jesus já limpou lá em cima, também na terra. A terra Jesus não limpou ainda, a terra está cheia de sujeira, a terra está cheia de toda porcaria, e a administração da terra não é de Deus. Quando a pessoa pensa que quem cuida dos assuntos é Deus que está cuidando, não, Deus não está cuidando, Deus deixou. Deus deu o giz na mão do aluno, questionador. O aluno, Satanás, o diabo, e a raça humana são os espectadores, como que numa sala de aula, observando o que o diabo vai fazer. Ele se mostrou que não consegue resolver o problema, causou um monte de problema, e a gente é vítima. Né? Gente é vítima por quê? Porque não foi eu que fiz, não foi você que fez, mas foi Adão que escolheu essa coisa, né? Então, nós pagamos o preço. Agora, repare que o texto diz, né, que eles foram comprados da terra. Sim, comprados da terra, né? Detalhe, para ser formado, para fazer a parte principal, né, do povo de Deus, que na verdade é essa administração celestial. Isso a gente pode ver ainda no versículo 4, repare o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó, estes são os que não se poluíram com mulheres, de fato são virgens, estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá, estes foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos acentuar essa palavrinha, primícias. São os primeiros, né? 144 mil são os primeiros no arranjo divino. Quando fala dos primeiros, é sinal que vem outro, porque se não for vir outro, não seria necessário falar primeiro, se não tem o segundo. Entendeu a ideia? Então, numa administração, os primeiros a serem reservados para um governo, é lógico, é o governo eleito, primeiro de tudo, né? E depois vem aqueles, os escolhidos. Como assim? Bom, uma pessoa, um governante, ele ganha as eleições. Ele ganha as eleições, que nem agora, né? Vai ter a eleição no final do ano, né? Provavelmente quem vai ganhar vai ser o Lula. Então, o Lula ganha, mas o Bolsonaro ainda está finalizando o tempo dele de presidente da República. E Lula que ganha, ele não começa a governar imediatamente, mas ele já começa a separar os seus ministros. Entendeu a ideia? Os 3 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, Lula, se for ele o presidente ou qualquer um outro, ele vai estar separando os seus governantes, né, os seus associados, os seus ministros, né, para quando ele iniciar a administração dele, troca tudo. Isso no governo humano também muito parecido, né, mas uma escala muito melhor e definitiva, o governo celestial, porque esse governo, segundo Daniel capítulo 2, e o versículo 44, ele não é substituído, não é trocado mais por nenhuma nova administração. Então, Jesus, a Bíblia mostra assim, né? Jesus, o reino de Deus é Jesus, personagem central, o governante principal, né? O Pai eterno da humanidade. Ele separa 144 mil pessoas compradas da terra, que tiveram início com os primeiros, os apóstolos, depois esse grupo foi sendo separado durante o período da história, muitos dos quais Jesus nem estava presente mais na terra, mas eles são separados, né? Obviamente, sob instrução do Espírito Santo, né? O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, né? E quando esse grupo é composto ou completo, se pode ter a visão que o apóstolo João teve aqui, né? Jesus no Monte Sião
e com ele 144 mil, com o nome nas testas, significa que são propriedades, que são um pouco apartado para esse objetivo central. Mas, então, quando alguém vai, ou pensa que vai para o céu, né, mas ele não tem certeza do que ele vai fazer lá, ele realmente está redondamente enganado, porque ele não entende a mensagem da Bíblia, porque a Bíblia ela traz duas esperanças, uma esperança de um governo celestial, com sede no céu, e uma outra esperança de pessoas que sobreviverão à grande tribulação, ou Armagedon, para ter uma vida na terra como súditos. Se você ler o Salmo 72, o Salmo 72 diz assim, na terra vai haver súditos de mar a mar. Ou seja, quando o reino de Deus assumir o controle como um todo, a nível celestial, vai haver súditos em toda a terra. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, todos os continentes do planeta vai haver sobrevivente. E não mais numa arca que paira sobre as águas e para lá num monte de Ararates. Porque isso aí foi um cumprimento, sim, uma escala menor. Deus separou um formato para salvar naquele tempo, mas foi uma coisa em sentido, em tamanho miniatura, de uma civilização muito menor, mas já cheio de iniquidade, que levou ao dilúvio daquele tempo. A iniquidade de hoje é, no mínimo, 100 vezes maior do que a iniquidade daquele tempo. Então, uma pessoa de juízo já começa a perceber que tem alguma coisa assim muito errada para acontecer. Ou melhor, muito certo, né? Ótimo se acontecesse hoje. As criancinhas deixariam de sofrer, os idosos deixariam de sofrer, e a gente também deixaria de penar nesse sistema doido, e a gente não teria mais as injustiças que só o que a gente vê, só o que a gente tem de estar em contato com ela todo dia, e já é calamidade suficiente para tornar a vida um caos. Só de ver, não de sentir na pele. Imagina, então, se a gente tivesse também tendo que fugir, né, com a mala do corpo, sem saber para onde vai, sem dinheiro, sem passaporte, sem condições nenhuma e com risco de levar tiro, ser atropelado por carro, por bomba e por bala perdida e por todas as outras coisas, né? Então tem todo tipo de tralha e de sofrimento num governo que é o diabo que despeja. Ele descarrega sobre a humanidade toda a ira que ele tem, né? A vontade de ver sangue e a vontade de fazer com que as pessoas elas se movam contra Deus e que elas ajam contra Deus e que especialmente elas percam qualquer perspectiva de um favor divino, de uma intervenção divina ou de um apoio divino. É isso que o diabo quer, né? O objetivo dele é realmente difamar no máximo, né? No máximo. Porque uma vez que saiu errado as coisas para ele, ele é aquele insano, né? Que a gente vê nos Estados Unidos e em muita parte da Terra, né? A pessoa está descontente com a vida, ele está com a mente cabulada, está encabulado com a vida, ele sabe o que ele fez, que ele não está descontente, e ele vai se matar, mas antes dele se matar, ele se acha no direito de acabar com a vida de um monte de pessoas. É um terrorista, né? É um doente insano que tem que acabar com todo mundo. O desejo insano dele é de fazer isso. Então, quando ele não consegue fazer com que a humanidade faça o objetivo dele por enganá-la, porque ele é mestre na arte do engano, aí então ele parte para outra coisa e destrói. E no que diz respeito a enganar, ele consegue quase que 90% da população da Terra, se não mais. Colocar num parâmetro no qual a pessoa está reprovada por Deus, né? Ou por uma coisa, ou por ser um praticante de qualquer denominação, ou por não ser nada, nem ninguém, e por também não achar que Deus também não existe e não está interessado. E isso não é só entre os tolos, não, viu? Isso é os cientistas, os homens mais inteligentes da era moderna, eles também chegam a pensar que Deus não está interessado, que Deus não existe. Muitos perguntam, né, quando tem calamidade, onde está Deus? Aonde que Deus está? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, né? Agora, voltando para a nossa matéria, esses 144 mil a nível celestial, eles têm qual o objetivo central? A Bíblia deveria responder, né? E responde. Vamos ver aqui o versículo 9.
na continuação, o apóstolo João diz assim, no versículo 9, e canta um novo cântico dizendo, digno és de tomar o rolo e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda língua, dentre toda tribo, língua, e povo e nação, e fizeste deles um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e note esse ponto, e hão de reinar sobre a terra. Aqui é definitivo. Então, os 144 mil que foram comprados como primícias, eles fazem parte de um governo celestial. Cara chato. Isso mesmo, é um governo celestial, que quando nós oramos, nós pedimos, venha o seu reino. É o mesmo que dizer, venha o seu governo, realize a tua vontade como no céu, também na terra, porque a gente não aguenta mais as perturbações, as perambulações que tem aqui embaixo, porque dar um governo na mão do homem é a mesma coisa de dar uma arma na mão de um macaco. Pega uma arma carregada, daquela que tem um gatilho assim, bem sensível, e dá na mão de um macaco onde tem bastante gente por perto, e o que você acha que vai acontecer? Corre e se abaixa. Porque o bichinho, a hora que ele acertar o dedo no gatilho, vai sobrar problema para todo mundo. É isso, é o homem governando. E não interessa quem seja, qualquer um deles. Né? Então, deixar que o homem governa é o mesmo que dar uma arma carregada na mão de um macaco. O ser humano não foi feito para isso. Né? Um profeta lá disse assim, não é do homem que anda ou dirigir os seus passos. Nossos passos literais, até que a gente consegue dirigir bem, né? A gente pega uma raia de corrida, por exemplo, a gente começa e termina a corrida direto naquela raia, sem sair daquela limitação de mais ou menos 1 metro, né? Mas dirigir os nossos passos no sentido de governar a nossa vida, já é um problema. E governar os soltos, governar um país, governar uma nação, governar os assuntos importantes, aí pronto, aí acabou de danar, aí azarou tudo. Quer ver como é que é assim? Como é que azara tudo? É só ver essas reuniões aí com o objetivo de melhorar o clima na Terra, né? Quantas reuniões importantes dessa ter? Junta aquele monte de celebridades, aquele monte de autoridades governamentais com o propósito de reduzir a emissão de poluentes e melhorar as condições climáticas da Terra, né? E aí aquele converseira mole, aquela conversa mole toda e não faz nada. No final das contas, acaba tudo em pizza. Fica tudo... É só pizza. E aí, nisso, você não vê resultado. Mas daí, quando ninguém põe dinheiro, né? Tá todo mundo duro, né? As nações não têm condições de fazer nada, aí, no caso. Fazem alguma coisa, mas é irrisório o que faz. Mas quando surge uma guerra, daí a coisa muda de figura, né? Quando surge uma guerra, a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão gastou 100 milhões por dia. 100 milhões por dia. Foi 3 trilhões, não sei o quê, de não sei o quê lá. É um dinheiro, assim, estonteante. Uma quantidade, assim, isso em dólar, para acabar de danar, né? O dólar é uma coisa, real é se fosse colocado no nosso dinheiro, tinha que multiplicar por 5 o valor que foi gasto. Então, assim, um verdadeiro caos. O homem não é para governar. Essa figurinha rotunda não foi feito para governar ninguém. Então, o mundo é essa complicação. Por quê? Porque Satanás, ele manipula as nações como quem conduz uma marionete, né? Fazendo assim, né? E os governantes tolos acham que eles governam e daí eles ficam na condição de realizar aquilo que o diabo quer. As massas da humanidade, que são os pagantes, que são os sofredores, que são a máquina, né, que move o governo, né, com seus privilégios e benefícios, são os que mais sofrem, né, que moram em casas indecentes, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem nada, enquanto a elite, ela usufrui de inúmeros privilégios e sempre achando que eles merecem, no caso são merecedores porque fizeram alguma faculdadezinha meia boca, e a gente sabe que nem faculdadezinha meia boca é preciso para ser um político cheio de falatório à toa, porque qualquer um aprende aquela linguagem estúpida
e ganha rios de dinheiro, enquanto as massas de trabalhadores nem o trabalho tem para se sustentar, né? Na verdade, a impressão que nós temos do governo, é uma impressão muito forte, é que ele quer transformar tudo num bando de pé de chinelo, no qual tem uma força cada vez menos contra eles, de recobrar o direito, para que se torne um país como grande parte existe na Terra, né? No qual não se tem nem eleições mais, senta lá um poderoso ditador e ele fica lá 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quanto mais fraco o país fica em sentido geral, menos possibilidade tem de recobrar os seus direitos e assim o governante fica demandando ou determinando tudo o que acontece, inclusive parando com um suposto sucessor e mantendo o trono dele, né, por completo, porque ele não presta. Ele acha que ele presta. E se ele sair, acha que as coisas serão piores. Geralmente é assim, a pessoa acha que se ele sair, outros farão menos do que ele. Na verdade, não farão nada, nem mais e nem menos. Alguns são piores e os outros são muito mais piores. Então, é sem noção a quantidade de necessidade que a gente vive esse tempo, né? É um reino de sacerdotes que hão de reinar sobre a terra. Então, se eu falo de submarino, anda por baixo. E se eu falo sobre, daí navio, anda por cima. Então, quando o escritor disse aqui sobre a terra, ele está falando do domínio celestial. Jesus foi visto no Monte Sião celestial e com ele 144 mil que vão governar sobre a terra. Esse governo, ele na verdade até já começou, né? Jesus sentou num trono glorioso em 1914 e ele governa do domínio invisível sobre essa classe que você viu aqui, de 144 mil, que não está, né, embora ela já é uma classe separada, mas a totalidade dela não está no céu, está na terra, em parte ainda, né? E aí, então, Jesus já administra os assuntos, né, com parte dos que estão no céu junto com ele e parte dos que estão na terra, aqui, cuidando dos assuntos na terra ainda. E aí, então, Jesus administra o assunto e encabeça uma campanha global de pregação, muito parecida ao aviso do dilúvio dos dias de Noé. Em breve, Jesus encabeça um exército, Revelação 19, e então, ao encabeçar esse exército, ele toma a ação de uma forma definitiva contra toda aquilo que se coloca como inimigo ou que não se adequa aos propósitos de Deus aqui na Terra, colocando um fim definitivo no governo humano. Quando isso acontecer, terá se cumprido essas palavras, né? O reino de Deus terá assumido os controles da Terra. Então, nós sabemos, né, que essa história só pode ser isso e mais nada. Todo mundo já ouviu falar na Marcha das Nações, né? A Marcha das Nações, se a gente for considerar assim, a grosso modo, é principalmente o Egito, que foi a primeira povo que assim teve contato direto com o povo de Deus e alterou um pouco a história, podemos dizer isso, né? Deus teve que libertar lá o povo dele. Depois vem Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia de Alexandre o Grande, Roma, aqui sucessora, né, 18 séculos, e a anglo-americana que nós conhecemos bem hoje, né? A Britânia, juntamente com os Estados Unidos, o governo mais rico e no maior domínio conhecido, né? Em termos de riqueza e também de tamanho. Quando essa potência ela desaparecer, segundo a Bíblia, não tem sucessor, a não ser o reino de Deus, né? Então, só existe isso, como a marca das potências, né? Isso que nós citamos. Quando essa potência mundial, né, especialmente agora, né, apareceu, né, o rei do sul e o rei do norte, né, para mostrar completamente o cumprimento das profecias, eles estão em pleno andamento, em plena atividade, né? E quando isso desaparecer, o que está bem próximo, então a gente sabe que não tem uma outra potência para suceder história alguma na humanidade. A gente não tem mais potência mundial.
Nós não teremos mais 5 continentes na Terra, porque essa questão dos continentes tem a ver com a separação que o ser humano delimitou, né? Porque a Terra é um globo só, né? E os tantos países do mundo, na verdade, é uma coisa só, não deveria haver essas divisões. Então, com a entrada do reino de Deus, acaba-se tudo isso e a humanidade que se adequar ao propósito de Deus entrará, então, naquilo que Jesus chamou de a recriação, o período da recriação, ou o dia do juízo, ou o reinado milenar de Cristo, no qual a humanidade será soerguida à perfeição para chegar a estar na condição adâmica e assim fazer que a vontade de Deus seja feita por completo, o que o começo da história não foi possível ser feito, por causa da rebelião no Éden. Ou seja, aquilo que Adão perdeu, Deus vai soerguer, ou vai trazer de volta, né? Ou na pessoa de Jesus. Adão pecou, e por causa do pecado dele, milhões morreram. Jesus manifestou um proceder fiel até a morte, e fez a provisão da libertação à base da fé. Então, com base nessa fé na pessoa de Jesus, a pessoa pode sair daquele mau estigma deixado por Adão e, assim, ser um prospectivo membro da eternidade, começando essa eternidade no reinado milenar de Jesus, no qual o sacrifício de Jesus é aplicado de forma gradativa à humanidade e as pessoas vão deixando de ter os efeitos da velhice e da doença e da morte. Então, a vida de Jesus na Terra, o fato dele ter deposto a vida dele, é um tipo de elixir simbólico, ou fonte de juventude, fonte de água da vida, no qual vai devolver à descendência obediente de Adão a perspectiva de nunca mais ficar velho e nunca mais morrer. É por isso que a oração modelo ela está em todo o globo, né? E é, sem dúvida nenhuma, a única esperança real para a humanidade. Fora disso, nós não temos nada. Fora disso, é ficar velho e morrer e vir essa sucessão de pessoas até que a gente viu na história até o nosso tempo. Felizmente, a vida não é só isso, né? Deus deixou o domínio por um povo, mas em breve, sem dúvida nenhuma, até mesmo porque o nome dele está diretamente envolvido, né? O nome dele, a questão de quem é o soberano universal é uma questão que está bem próximo de ser resolvida para sempre, assim que Deus assumir o controle dos assuntos de forma definitiva, fazendo na pessoa de Jesus.